Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui num hospital em Santa Catarina, Criciúma, minha cidade natal. Vim para cá para ajudar minhas irmãs a cuidar do meu pai, que está em coma já faz quase um mês, aqui nesse hospital. Mas eu não podia deixar de aproveitar esse intervalinho aqui entre os cuidados dele para falar um pouco sobre a lição da Escola Sabatina desta semana, que eu achei realmente muito boa, muito importante, essencial até para todos nós. Eu quero já, antes de mais nada, agradecer as muitas orações que têm sido feitas pela nossa família, pelo meu pai também. Com certeza são essas orações que têm nos sustentado nesse momento difícil. Nós já entregamos o caso do meu pai nas mãos de Deus. Na verdade, temos orado por ele já faz quase 30 anos, pedindo que Deus lhe conceda o privilégio que nós, minha mãe, minhas irmãs e eu tivemos de conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, conhecer essa nova cosmovisão cheia de esperança, de que trata justamente a lição da Escola Sabatina desta semana. Muito obrigado realmente por essas orações. Eu tirei agora há pouco aqui a minha máscara, né? Por isso que estou com as marcas aqui no rosto, inclusive, só para conversar um pouquinho sobre esse tema aqui tão especial da lição com vocês aqui do meu canal, tá bom? Quero aproveitar também já para pedir que você se inscreva no canal, você acione aí o sininho, né, de notificações para receber avisos cada vez que novas postagens foram feitas, novos vídeos forem colocados aqui. Compartilhe também os vídeos, isso ajuda a espalhar a mensagem de Deus entre as pessoas. Antes de começar aqui a destacar alguns pontos principais da lição que nós estudamos nessa semana, a lição 4, os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica, quero fazer uma oração com você, por favor. Pense em Deus agora, se quiser fechar seus olhos, vamos conversar com o nosso Criador. Amado Deus, bondoso Pai, nós vamos agora recapitular a lição da Escola Sabatina, destacar alguns pontos mais importantes. Eu te peço que estejas comigo aqui no hospital e também com os nossos amigos que estão assistindo aqui neste momento a este vídeo. Continuo te pedindo pelo meu pai também, pela nossa família nesse momento difícil. E obrigado pela esperança que temos de que Tu és um Deus poderoso, um Deus que nos ama, nos amas, e um Deus que fez promessas maravilhosas em Tua palavra. É por isso que nós temos esperança e estamos tranquilos com relação a esse problema que estamos enfrentando agora. Dá-nos a Tua paz, abençoa também essa pessoa que está me ouvindo e assistindo neste momento. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que é cosmovisão? A palavra pode parecer um pouco diferente para você, mas se você encarar como óculos conceituais, fica mais fácil entender. Todo ser humano enxerga o mundo que o rodeia com algum tipo de óculos conceitual. Ele pode até ignorar o fato de que tem esses óculos, mas eles existem. Existem, por exemplo, os naturalistas, que ao olhar para uma planta, aqui fora eu consigo ver no jardim algumas plantas, algumas flores, folhas. Os naturalistas, quando olham para essas coisas, eles pensam que tudo isso surgiu, simplesmente apareceu neste vasto universo que também apareceu a partir do nada. Já os teístas, quando observam as mesmas coisas, conseguem ver as mãos de Deus, as mãos de um Criador, o design inteligente, as maravilhas da criação, que, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, elas apontam para aquele que as fez. Então, cosmovisão é basicamente isso, né? São os óculos com os quais a gente enxerga a realidade. E ela é formada por tudo que a gente lê, experimenta, vive, nos é ensinado. E como a lição desse trimestre vem falando sobre educação, educação e redenção, ela nos faz um convite, especialmente para os educadores, não só pastores e instrutores bíblicos e pais e mães, mas também aos educadores, às escolas cristãs, às escolas adventistas especificamente, para que a nossa base educacional seja realmente a cosmovisão bíblica, ok? O verso principal é Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Estão aí com você nesse momento, estão aqui comigo neste quarto aqui do hospital, neste momento também. Deus tudo vê. E logo na introdução aqui da lição de sábado, né, do dia 17 de outubro, é dito que muito do que os seres humanos pensam sobre o mundo pode estar completamente equivocado. Por exemplo, por quase 2000 anos, muitas das pessoas mais inteligentes e instruídas do mundo pensaram que a Terra permanecesse imóvel no centro do universo. Hoje, muitas das pessoas mais inteligentes e instruídas pensam que o ser humano
evoluiu a partir do que originalmente foi uma forma de vida simples. Como seres humanos, nunca vemos o mundo de uma posição neutra. Sempre e unicamente o vemos através de filtros que afetam a nossa maneira de interpretar a realidade ou entender o mundo. Este filtro é chamado de cosmovisão e é essencial que ensinemos aos jovens e até aos membros mais antigos da igreja a cosmovisão bíblica. Então, como eu já tinha dito, né, nenhum ser humano é neutro. Todos nós temos nossas opiniões, nossos preconceitos, nossas premissas, enfim, as ideias, né, que adquirimos ao longo da nossa existência e que vão ajudar a filtrar aquilo que a gente vê no mundo objetivo. Se você lê a Bíblia todos os dias, se familiariza com os conceitos bíblicos, com os princípios bíblicos, você vai ler o mundo de uma perspectiva. Mas se você ignora a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, e apenas bebe de fontes naturalistas, evolucionistas, como diz aqui, né, você vai encarar o mundo também de outra forma. A realidade objetiva é uma. A forma de enxergá-la é que muda dependendo da cosmovisão adotada. Ao ver aqui meu pai nesse leito inconsciente, eu poderia estar pensando agora, se não tivesse a esperança bíblica, por que isso está acontecendo? Ou então é assim mesmo a vida, fazer o quê? As pessoas nascem, crescem, depois morrem e tudo termina em nada. Confesso que isso não me traria muita esperança, não. Mas por ter a convicção, a cosmovisão bíblica e essa esperança gravada profundamente em meu coração, ao olhar para o meu pai, eu posso pensar assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus está aqui também, olhando para ele e cuidando dele. E se Deus não curar meu pai, fisicamente, mentalmente falando, ele tem algo muito mais especial para ele, com certeza. Nós temos como família evidências de que meu pai teve um encontro com Deus, finalmente, depois de tantos anos. Qualquer hora eu conto mais. Eu já contei alguns vídeos aqui no meu canal, depois eu posso voltar a falar sobre isso. Mas eu estou feliz e em paz, porque eu tenho evidências de que meu pai teve um encontro com Deus. E se isso realmente aconteceu, a promessa bíblica é de que se meu pai não for curado para esta vida aqui, ele vai ser transformado, ressuscitado por Deus para uma vida eterna, em que nós estaremos para sempre juntos. Pense comigo, se eu não tivesse essa cosmovisão, se eu não conhecesse essas verdades bíblicas maravilhosas, certamente eu estaria aqui agora angustiado. Estaria aqui agora muito triste e me sentindo ainda mais impotente do que eu estou me sentindo. Porque eu não teria em quem depositar a vida do meu pai. Eu não teria nenhuma garantia de que no futuro eu iria reencontrá-lo ou reencontrar outras pessoas que eu já perdi. E todos nós já perdemos alguém querido para a morte. Como é bom ter uma cosmovisão bíblica e a certeza de que a Bíblia é o livro inspirado, infalível de Deus. Bem, vamos prosseguir aqui. Na lição de domingo, Os Olhos do Senhor, ela nos faz pensar em duas possibilidades, né? Primeiro, Deus existe. E nós temos inúmeras evidências. Eu quero deixar para você aqui a recomendação de que você assista ao vídeo em meu canal. Põe no buscador ali, Razões para Crer, ok? Neste vídeo de 1 hora eu analiso ali as principais razões pelas quais podemos acreditar que Deus existe, sim, e de que ele se revelou num livro especial chamado Bíblia, a Bíblia Sagrada. Aqui não vai dar tempo de entrar em tantos detalhes com respeito a isso. Mas o fato é que a lição nos faz recordar o fato, né, de que Deus existe e nos faz pensar: que Deus é esse? Não basta saber que Deus existe, não basta ter argumentos e evidências de que Deus existe. Nós precisamos saber que Deus é esse que existe, como ele é, quais são as suas características. Porque do contrário, ou você pode ter medo, se não souber quem é Deus, medo dele. Um Deus tão poderoso pode me destruir a qualquer momento. Mais ou menos talvez como sentiam lá os adoradores de Zeus, os adoradores de Odin e outras divindades pagãs, antigas, que eram basicamente seres humanos com poderes. Pessoas que sentiam raiva, sentiam inveja, se vingavam. Um Deus desse não vale a pena crer nesse, né? Não vale a pena crer num Deus desse tipo. Só traz angústia. Agora, se é um Deus todo-poderoso, mas também todo-amoroso, aí sim, nós nos sentimos felizes, confortáveis, tranquilos, confiantes. Porque um Deus todo-poderoso pode tudo. Inclusive voltar, como prometeu a Bíblia, inclusive ressuscitar os mortos e nos dar uma vida eterna de paz e alegria, porque é um Deus de amor e quer o nosso bem. Então veja, qual a natureza da realidade? Existem duas possíveis respostas. Primeira, o mundo, o universo existem porque existem. Simplesmente apareceram aqui, por aí, né? E existem meramente por causas naturais, sejam lá quais forem elas.
E ninguém sabe responder realmente, né? Se o Big Bang, segundo a concepção equivocada que alguns têm, de que foi uma grande explosão cósmica, né? Se foi assim que o universo começou, a pergunta é quem detonou essa explosão? O que havia antes do tempo? Embora a pergunta seja bastante estranha de se fazer. O que existia antes? O que havia antes? Não há respostas para isso. O universo simplesmente passou a existir. Ou a matéria seria eterna, como alguns também pensam, né? A minoria talvez pense assim, mas uma matéria eterna, autoexistente, também é uma coisa muito estranha de se pensar. Agora, existe também o teísmo, né? O teísmo bíblico, especialmente, que já começa lá em Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de haver o universo, antes de haver a realidade que nós conhecemos, Deus já existia, porque Ele é eterno. Ora, mas quem criou Deus? É uma pergunta realmente complicada. Eu me lembro quando era criança, eu ficava pensando nisso. Ok, Deus criou o universo, mas quem criou Deus? Há um silogismo, né, filosófico que diz assim: tudo que teve um começo tem que ter uma causa. Bem, se o universo teve um começo, e parece que todo mundo concorda, mas quase todo mundo concorda com isso, e ateus que conhecem um pouco de ciência sabem, né, que o universo teve um princípio, começo do tempo e do espaço. A pergunta é se Deus, quem criou Deus, não se aplica, não se encaixa nesse silogismo, porque Deus não teve começo. A Bíblia diz que Deus não teve começo, Ele é eterno. Então não podemos perguntar o que criou Deus. Ele sempre existiu. Agora o universo, sim, podemos perguntar sobre, porque, como eu disse, quase todo mundo concorda, tanto cristãos quanto cientistas que se pautam pelas descobertas de Einstein, pela cosmologia, enfim, concordam que teve um começo. Podem chamar de Big Bang. Nós chamamos de início, né? Deus criou tudo desde o início. Criou o tempo, o espaço e a matéria. Então, se todos concordam que o universo teve um começo, devem também responder à pergunta: se tem uma causa, quem é essa causa? O que foi essa causa? Né? Afinal de contas, tudo que teve um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo, então ele tem que ter uma causa. E mais, essa causa não pode ser natural, porque o universo é natural. Leis naturais, matéria, tudo que existe foi criado por uma causa que estava além do natural, portanto uma causa sobrenatural, supernatural, além do natural. E curiosamente essa causa é apresentada na Bíblia como sendo Deus. Deus é sobrenatural. Deus é antes de tudo, além de tudo, transcende tudo. Então a explicação bíblica para a existência do universo, ela é bem mais condizente com o que nós temos estudado, né, filosoficamente falando e cientificamente falando a respeito do universo. Ok? Agora, que Deus é esse? É muito importante também saber, né, conhecer a natureza desse Deus. Aqui cito o Salmo 53, verso 1, que é bem interessante, que fala assim, né, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E é insensatez mesmo afirmar que não há Deus. Porque se Deus não existe, de onde veio tudo? Por que estamos aqui? Por que tudo existe e não nada? Simplesmente a inconsciência total de não haver nada, né? Mas existe um universo, e mais, esse universo não só existe, como funciona com leis constantes, finamente ajustadas, com tanta precisão, né? Então é uma insensatez, é como se um vaso de barro dissesse, né? Isaías faz essa brincadeira, né? É como se um vaso de barro dissesse: ninguém me fez. Quem me moldou? Ninguém me moldou, eu apareci. Não faz sentido. Olhar para o DNA, com todo esse código genético maravilhoso, com informação absurda contida ali, e dizer que a informação surgiu do nada, sendo que a gente sabe que qualquer tipo de informação demanda uma fonte informante. Olhar para a complexidade da vida, para os padrões como código de sequência Fibonacci e outros, né? E imaginar que isso não venha de lugar nenhum, que isso apareceu assim casualmente e que a vida surgiu e foi sendo filtrada por seleção natural. Sinceramente, é preciso ter muito, muito mais fé para acreditar nesse tipo de coisa do que para crer que realmente há um Criador todo-poderoso que projetou a vida, que criou esse universo e nos criou também. Bem, mas a Bíblia não fala só isso. Ela também diz que Jesus é o Deus conosco. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz um filho, ele disse que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então esse Deus, como eu disse há pouco, não só é todo-poderoso, criador de todo o vasto universo, mas ele também se fez homem. É um milagre da encarnação de Cristo, né? Uma coisa maravilhosa, profunda demais, e que nos faz pensar realmente no amor desse Deus que sempre quis estar perto de suas criaturas. E em Jesus, quando lemos os evangelhos, nós percebemos quem é esse Deus, como é esse Deus.
Se você tem dúvidas sobre o amor de Deus, leia sobre a atitude dele para com as crianças, por exemplo. Será que Deus perde tempo com crianças? Ele parou um sermão com adultos, pegou crianças no colo e dedicou tempo a elas. Será que Deus ama os pecadores? Veja o que ele fez com Maria Madalena e tantas outras pessoas na Bíblia. Será que Deus valoriza as mulheres? Idem, veja como ele tratou Maria Madalena, as outras mulheres. Será que Deus ama todas as pessoas? Veja, ele também interagiu com não judeus, com ditos pagãos, com pessoas, os gentios, né? E os amou de igual maneira, né? Samaritanos, judeus, gregos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não discrimina, um Deus que ama a todos, um Deus que se interessa, um Deus que decidiu encarnar num corpo humano para sentir de perto nossas mazelas, um Deus que sabe o que é sofrer, sentir fome, sentir frio, sentir solidão, desamparo e morrer na cruz para perdoar nossos pecados. Esse é o nosso Deus. Não é só o Criador Todo-Poderoso sentado num trono distante. É um Deus que veio à Terra, caminhou conosco e prometeu voltar. Como é bom saber que esse é o nosso Deus. Diz aqui a lição de domingo ainda, é fundamental para toda a educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas o tipo de Deus que ele é. Um ser pessoal que nos ama, interage conosco, faz milagres em nosso favor. Deus não é impessoal, não é uma energia cósmica ou coisa parecida. Ele é uma pessoa. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas que formam a divindade bíblica, é o Deus Yahvé, que nos amam de forma infinita, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira nós nem conseguimos alcançar e compreender, que deu o seu único Filho para que nós possamos ter a vida eterna por meio dele. Segunda-feira, a pergunta de Leibniz. Você sabe quem foi Leibniz? Aqui não diz, mas Gottfried Wilhelm Leibniz, um cientista, né, um pensador, escritor alemão, ele descobriu, juntamente com Newton, né, de formas independentes, mas descobriu aí o cálculo, né, justamente um recurso que nos ajuda a entender tremendamente melhor o mundo que nos rodeia. Isaac Newton, por exemplo, que foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e também um tremendo, grande teólogo, escreveu um livro fabuloso sobre Daniel e Apocalipse, que se aproxima muito, inclusive, da interpretação historicista adventista das profecias de Daniel e Apocalipse. Newton, ele descobre, né, e desenvolve o cálculo justamente para avançar ainda mais suas pesquisas na área de física, ótica, matemática, enfim, né? Simplesmente isso. Eles nos legam o cálculo. Bem, Leibniz fez uma pergunta bastante perturbadora e profunda. Por que há algo em vez de nada? Não é uma boa pergunta? Por que existe tudo isso que nos rodeia em vez de nada? E a lição, então, ela nos convida aqui a ler Gênesis 1, João 1 a 4, Êxodo 28 a 11, enfim. Resumindo aqui, Gênesis 1 é a afirmativa direta e categórica, primeiro verso da Bíblia que diz, no princípio criou Deus. A Bíblia não se preocupa em argumentar sobre a existência de Deus. Ela simplesmente já começa com essa afirmativa, o que nos dá também a certeza, né, de que a doutrina da existência de Deus como Criador é a base de toda a Escritura. Gênesis capítulo 1 é a base de toda a teologia bíblica. Por isso que Satanás tem grande interesse em desvirtuar, em mitologizar, né, transformar Gênesis 1 numa metáfora, numa alegoria. Adão e Eva é bobagem, o fruto e a serpente também. Porque se ele derruba a crença na literalidade, historicidade de Gênesis capítulos 1, 2, 3, ele faz com que as pessoas passem a descrer de tudo. Se Deus não foi capaz de criar um mundo em 6 dias literais de 24 horas, o que me garante que um dia ele será capaz de recriar este planeta e nos dar de volta o Éden restaurado? Se Deus não é capaz de criar o universo, por que eu devo crer que ele é capaz de me ressuscitar um dia? Se o relato da criação e da queda, né, o capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia, se não é como está escrito ali, o pecado então não existe, é um mito. E se o pecado não existe, Jesus veio fazer o que aqui mesmo, ao morrer na cruz? Pagar dívida do quê? Você percebe? Por isso que aí surgem ideias de que Jesus teria sido um revolucionário apenas, um filósofo, ou coisa parecida, ou teria até descido da cruz, casado com Maria Madalena, como ensinam alguns livros muito bobos por aí, como o Código da Vinci e outros, né?
que, na verdade, só lançam dúvidas sobre quem é Deus, quem é Jesus e o que ele fez. Então, crer nos primeiros capítulos da Bíblia, como literais e históricos, tem tudo a ver com aquilo que nós cremos também com respeito ao restante da Bíblia, os evangelhos, a missão de Cristo e a volta de Jesus. Se a árvore da vida que foi perdida por Adão e Eva lá por causa do pecado, no primeiro capítulo, no terceiro capítulo, não existiu, por que vamos crer que a árvore da vida prometida em Apocalipse vai existir um dia? Você percebe como é fundamental e importante crermos realmente na literalidade dos primeiros capítulos da Bíblia. E aí João, no capítulo 1 de seu Evangelho maravilhoso, ele começa, né, o Evangelho com palavras muito parecidas com as de Gênesis 1. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Você sabe, esse Verbo, essa palavra encarnada, é Jesus. E João, o discípulo mais chegado de Jesus, o mais íntimo, ele vem justamente destruir algumas ideias que existiam, e hoje existem ainda, de que Jesus seria apenas um ser humano, ou um Deus menor, ou um Deus gerado, ou coisa parecida. João, ele destrói essas falácias, essas heresias, ao dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é chamado no Apocalipse de Alfa e Ômega, ou seja, é o primeiro e o último. Isaías também, né, na lição de ontem, Isaías 45, verso 21, diz que não há Deus além de mim. Como a Bíblia pode dizer que não há Deus além de Deus, né, o Criador, e depois afirmarem alguns que Jesus seria um outro Deus, um Deus criado por Jeová, um Deus criado pelo Pai? Jesus é o Pai da eternidade, como está escrito lá em Isaías, príncipe da paz. Se ele é o Pai da eternidade, não pode ter sido criado, não pode ter sido gerado. Jesus é eterno. E Miqueias 5:2 diz que ele nasceria em Belém, mas ele existe, seus dias são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Jesus não teve começo e não tem fim. Ellen White diz que Jesus não tem vida derivada, nem vida emprestada. Ele tem vida em si mesmo e nunca teve começo. Portanto, a crença bíblica clara e enfatizada por Ellen White é a de que Jesus é eterno, é o Deus Todo-Poderoso. E não faria sentido crer num Deus que criasse um semideus ou coisa parecida, um Deus secundário, um Deus que veio depois, para vir aqui morrer por nós. Eu não aceitaria o amor de um Deus desse. Olha, vá lá morrer pelos meus filhos, porque eu não vou. Eu tenho comparado com, imagine se a sua casa estivesse pegando fogo, você visse seus filhos lá dentro ameaçados, e você pedisse para o vizinho salvá-los. Eu acho que um bom pai e uma boa mãe não fariam isso. Eles enfrentariam as chamas, enfrentariam o perigo, e Deus fez isso, na pessoa de Jesus. Bem, a lição também fala aqui do sábado, né, do capítulo 28 a 11, o sábado foi estabelecido por Deus como um dos 10 mandamentos, justamente para nos recordar semanalmente dessa verdade maravilhosa, de que há um Deus criador, de que há um Deus que nos criou. E Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, ali nós encontramos as 3 mensagens angélicas, e interessante que João, mesmo João do Evangelho, que diz que Jesus é Deus pleno, ali no Apocalipse ele diz que nós temos que temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então você vê que a fraseologia ali de Êxodo 28 a 11, o mandamento do sábado, ela é usada por João lá no Apocalipse para nos fazer, de novo, pensar que o sábado é um mandamento que nos recorda desse Deus Criador Todo-Poderoso e que, ao guardá-lo, estamos reafirmando nossa fé nessa verdade. A lição também pede para que nós leiamos aqui Jó, capítulo 12, versos 7 a 10. Eu vou ler com você esse texto que é muito, muito bonito, realmente. Olha só que reafirmação tremenda da verdade criacionista. 12, 7 a 10. Vamos ver aqui. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves dos céus, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos, e o espírito de todo o gênero humano. Fôlego, né? Bem, a lição, esse texto aqui de Jó, escrito por Moisés, nos convida a olhar para a natureza. Pergunte aos animais, ao mundo que te rodeia, quem os fez. Até esses seres, de alguma forma, sabem que foi Deus que os criou, mas o ser humano, com a sua inteligência, infelizmente, alguns desses seres humanos, têm se afastado dessa verdade fundamental e
crido no absurdo. Nada fez. Tudo apareceu do nada. Lamentável, né? Tem alguns trechos aqui de segunda-feira que são muito importantes. Eu quero ler com você. Diz assim a lição ainda de segunda-feira. Tudo o que cremos, tudo em que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias. A Bíblia não começa com uma declaração sobre a expiação, sobre a lei, a cruz, a ressurreição, nem mesmo sobre a segunda vinda de Cristo. Ela começa com uma declaração sobre Deus como Criador, pois nenhum desses outros ensinamentos faz algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como Criador. Na verdade, é a base. Portanto, uma cosmovisão bíblica deve enfatizar a importância da doutrina da criação. É difícil imaginar um ensino mais contrário à Bíblia e à fé cristã em geral do que a evolução, a teoria, a hipótese da evolução. Por isso, a ideia de que a evolução pode, de alguma forma, ser harmonizada com a doutrina bíblica da criação é ainda pior que a evolução ateísta. Isso pode ser feito sem zombar da Bíblia e da fé cristã como um todo. E Satanás é muito esperto, né? Como ele sabe que muitas pessoas não vão abandonar de todo a crença no Deus Criador, como ele sabe, inclusive, que muitas pessoas vão continuar valorizando a palavra, a Bíblia Sagrada, ele procurou, então, mesclar, de alguma forma, a teoria da evolução com a Bíblia. E aí gerou uma teoria ainda mais perigosa do que a própria evolução ateísta ou naturalista, né? Porque a mescla dessas ideias, dessa ideia com a Bíblia, faz com que as pessoas também acabem abandonando a crença no Deus verdadeiro, Deus bíblico. Porque se a teoria da evolução teísta, que aceita partes da Bíblia e aceita também a teoria de Darwin, o evolucionismo, ela mitologiza Gênesis, transforma isso num mito, numa alegoria, enquanto aceita ali os evangelhos, os salmos e partes, digamos assim, convenientes da Bíblia. O Vaticano, o Papa, né, tem essa postura de uma evolução teísta, não crê que o mundo foi feito literalmente em 6 dias literais, né, portanto o sábado perde o sentido e portanto guarda um domingo e não o sábado. Outras religiões também têm uma visão assim, de evolução teísta, e isso é um grande problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um pequeno vídeo que eu gravei lá em Galápagos, em que eu falo sobre as incoerências da evolução, do evolucionismo teísta, que acaba sendo uma teoria que, na verdade, mescla péssima teologia, porque interpreta a Bíblia de um modo equivocado, desrespeitando a hermenêutica e o bom senso, mescla, então, uma péssima teologia com uma péssima ciência, porque, na verdade, é uma hipótese mais filosófica do que científica mesmo, né? A evolução, a origem da vida segundo os critérios evolucionistas, né? A macroevolução, isso não é ciência, isso é pura filosofia. Mas não é só o darwinismo, né, como a lição destaca. Eu poderia colocar aqui também a mescla de espiritualismo com a Bíblia. Porque o espiritualismo coloca Deus não da forma como a Bíblia apresenta. Jesus, para um espírita, por exemplo, é apenas um espírito iluminado. Seres humanos que se iluminam, né, que vão ascendendo, digamos assim, nessa evolução espiritual, eventualmente poderiam até chegar ao nível de Jesus, de outros seres iluminados aqui da Terra. Então isso é terrível, porque tira de Jesus aquilo que é o mais importante, né? A sua divindade e, por isso, a redenção efetivada porque ele é divino e humano. Então, o espiritualismo mesclado com Bíblia é um absurdo. Não dá para juntar essas duas coisas. Não existe reencarnação na Bíblia. Não existe alma imortal na Bíblia. Você pode estudar de capa a capa a Bíblia, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar a verdade de que os seres humanos são uma alma, nós somos uma alma, compostos de fôlego de vida e pó da terra, morremos, deixamos de existir até a ressurreição. Simples assim. Morremos apenas uma vez, como diz Hebreus 9:27, e depois vem a ressurreição. Mas não são só o espiritualismo e o evolucionismo que, quando tentam mesclar com as escrituras, criam aí uma ideia híbrida, estranha, autocontraditória e que denigre, inclusive, o caráter de Deus. Há também a ideologia marxista, que alguns tentam fundir com o cristianismo, criando aí também sistemas autocontraditórios de pensamento e também rebaixando os valores bíblicos e tentando unir água com óleo. Não dá para misturar uma teoria, uma ideia, uma ideologia que é totalmente naturalista e ateia com a Bíblia. Isso é um absurdo, simplesmente. Uma contradição imediata, né? Embora se tente fazer essa mescla de ideias. Não precisamos de evolucionismo, darwinismo,
Não precisamos de espiritualismo nem de marxismo para ser cristãos, fazer o que é certo e crer no Deus verdadeiro, no Deus da Bíblia. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns outros vídeos do meu canal para que você possa entender um pouquinho mais isso que eu estou falando aqui agora, tá bom? Na lição de terça-feira, a Cosmovisão Bíblica, ela começa dizendo o seguinte: como dissemos na introdução da lição dessa semana, nenhum de nós vê o mundo de uma posição neutra. Por exemplo, um ateu olha para o arco-íris no céu e não vê nada além de um fenômeno natural. Para ele não há significado diferente daquele que o ser humano decide dar. Por outro lado, alguém que vê o arco-íris a partir da cosmovisão bíblica não enxerga apenas o fenômeno natural, a água e a luz interagindo, mas também uma reafirmação da promessa de Deus de não destruir o mundo novamente com água. Veja como, mais uma vez aqui, um simples exemplo de como a cosmovisão pode alterar aquilo que a gente enxerga. O arco-íris, para quem não crê em Deus, é simplesmente um fenômeno físico. Para quem crê em Deus, é um fenômeno físico estabelecido por Deus, mas que remete também a um concerto feito entre Deus com a humanidade, né? Para que realmente não houvesse mais destruição pela água. Toda vez que olhássemos para o céu e víssemos o arco, lembraríamos dessa promessa de Deus, desse concerto de Deus e também da existência de Deus. Afinal de contas, Deus se revela também nos fenômenos físicos, químicos, biológicos, que apresentam um padrão, apresentam a complexidade, né, que aponta para realmente um design inteligente. As Escrituras criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos, da qual fazemos parte e que muitas vezes nos confunde e perturba. Aqui entra na discussão um aspecto complicado, né? A existência do mal, do sofrimento, num mundo em que deveria haver apenas amor, bondade, paz. Se Deus é assim, se Deus é bondoso, por que existe mal? Aí precisamos entender a realidade do grande conflito que a Bíblia apresenta tão claramente. Alguns textos que a lição pede para a gente ler, por exemplo, Efésios 6, verso 12, Marcos 13, 7, Romanos 8, 28, Eclesiastes 9, 5, Apocalipse 20, 5 e 6. Efésios 6, 12 diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, potestades, seres espirituais, digamos assim. Então, além de nós aqui nesse planeta, existem anjos, anjos do mal, anjos do bem. Há todo um conflito se processando, né, longe dos nossos olhos físicos, mas que está aí. Então nós temos que encarar a vida, a nossa realidade, à luz dessa batalha chamada grande conflito, e que o pecado trouxe essas mazelas à vida humana, essas coisas que nos fazem sofrer, como a doença e a morte. Não foi Deus quem causou tudo isso. Deus, na verdade, está resolvendo esse problema desde que aconteceu, né, a promessa do Messias já foi dada lá no Éden, e vai resolver definitivamente, passando pela cruz, a redenção em Cristo efetivada, e vai resolver definitivamente isso quando Jesus voltar e recriar, depois de 1000 anos, este planeta. E aí a solução definitiva para todo o mal, todo problema, porque o pecado vai ser destruído. Marcos 13, 7 diz que guerras, rumores de guerras, revoltas, essas coisas que estão acontecendo, são sinais da volta de Jesus. Não são meramente acontecimentos comuns, simples, né? Eles apontam para o fim de todas as coisas. Romanos 8, 28 é um texto bastante importante e nos traz bastante conforto também, porque diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a doença, mesmo ver meu pai nessa cama aqui sofrendo, definhando, né? Mesmo isso, de alguma forma Deus usa, Deus não causa, mas Deus usa essas situações para nos aproximar dele e nos fazer perceber uma vez mais que a vida é frágil e que nós dependemos totalmente de Deus para existir e existir eternamente. Enfim, são textos que apresentam aqui o fato de que a cosmovisão bíblica nos faz entender que este mundo que nos rodeia não é tudo o que existe. Existe uma realidade além da nossa percepção, uma realidade que a gente pode chamar de espiritual, embora também afete a realidade física, né? E uma realidade em que estão ali Deus, os anjos, os demônios, que são anjos caídos. Enfim, essa é a batalha. Não podemos nos dar o luxo de querer vencer essa batalha sozinhos. Somos menos do que nada neste conflito. Ela nos explica, como adventistas do sétimo dia, devemos seguir firmemente os ensinamentos da Bíblia, pois essa é a verdade revelada por Deus ao ser humano. Ela nos explica muitas coisas sobre o mundo que, de outra forma, não conheceríamos nem entenderíamos. Portanto, toda educação cristã deve estar enraizada e fundamentada na palavra de Deus. De nada adianta ensinar aos alunos matemática, física, língua portuguesa e outras matérias, se não fizermos com que eles percebam que o mundo não é só isso,
que a realidade é muito mais ampla do que alguns possam imaginar. Por isso que o princípio da educação cristã é realmente ensinar uma profunda, bem enraizada cosmovisão bíblica. A lição de terça-feira termina questionando o seguinte: quais ensinamentos da Bíblia contradizem outras crenças que as pessoas sustentam? O que essa diferença nos ensina sobre a importância de seguirmos fielmente a palavra de Deus? Quando conhecemos a Bíblia devidamente, nós conseguimos detectar sim as falácias, os enganos, as filosofias que não estão de acordo com a vontade de Deus, com a revelação de Deus. E louvado seja Deus por ter revelado essas verdades em sua palavra, para que ela sirva de guia para nós, uma bússola, forme nossos óculos conceituais, para que possamos enxergar o mundo, a realidade e a nossa vida da maneira como Deus quer que enxerguemos. Quarta-feira, adorar o Criador. A lição nos faz pensar aqui no fato de que temos também como crucial a nossa cosmovisão a doutrina da redenção. Não adiantaria nós crermos um Deus todo-poderoso, Criador do universo, mas continuar aqui nesse mundo sofrendo e depois morrer não faria sentido. Então a Bíblia também apresenta a verdade central da redenção, da salvação em Cristo. E mais uma vez nos faz pensar em João capítulo 1, versos 1 a 14 agora. Quem era Jesus? Jesus é o verbo encarnado de Deus, ele é Deus, estava no princípio com Deus, criou todas as coisas e veio morrer por nós na cruz. E eu repito, não faria sentido essa doutrina da redenção se Jesus não fosse exatamente Deus, eterno, todo-poderoso, que se fez homem para morrer em nosso lugar. Satanás achou que tinha dado uma cartada em Deus lá no Éden, quando enganou Eva e a levou a desobedecer a Deus. Ele pensava, se Deus os condenar, eu posso reforçar meu argumento de que Deus é tirano. Se Deus os perdoar, passar a mão na cabeça deles, eu vou dizer que Deus é condescendente. Porque ele me expulsou do céu e perdoou esses aqui que também pecaram, tendo todo o conhecimento, sabendo de tudo o que estava acontecendo. Mas o que o diabo não esperava é que Jesus viria e cumpriria a sua palavra. Sim, o salário do pecado é a morte. Sim, deve haver uma punição para o pecado e a desobediência, o rompimento de relação com Deus. Mas quem vai pagar esse preço serei eu. Deus pagou o preço. Com isso Satanás não contava. Satanás ambicionou o poder de Deus, mas não ambicionou o seu amor. Não é capaz de entender até que ponto Deus estaria disposto a ir pela salvação de filhos que se transviaram, que se desviaram. Observe também a primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, o mar, sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja como o evangelho eterno está aqui nessa última mensagem que tem que ser dada ao mundo, na mesma sentença em que aparece ali a verdade da criação, de Deus como Criador. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, e o evangelho que está sendo pregado é o evangelho eterno, é o evangelho da redenção. O evangelho quer dizer boas novas. E a maior boa nova que existe, a maior boa notícia que existe é que Jesus pagou a nossa dívida e que Jesus nos redimiu. E claro que a verdade da volta de Jesus está também imbricada, está aí entrelaçada com essa mensagem da redenção, porque de nada adiantaria Jesus morrer na cruz e nos abandonar no mundo de pecado e não resolver definitivamente o problema do pecado. Então, criação, redenção e volta de Jesus são três verdades essenciais, mescladas, e ali estão nas três mensagens angélicas que nós como igreja temos que proclamar ao mundo e aos nossos alunos em nossas escolas, obviamente. E finalmente a lição de quinta-feira, a lei de Deus, ela apresenta o padrão que Deus nos mostra para que possamos viver uma vida correta, uma vida bíblica, com essa cosmovisão correta. E aqui fala de Michel Foucault, um dos grandes nomes aí também dessas ideias que hoje estão aí permeando o pensamento de muitas pessoas, né? Ideias pós-modernas, marxistas e tudo mais, mas não vem ao caso agora. Michel Foucault, ele foi convidado lá por alguns filósofos, por alguns franceses que queriam abolir a pena de morte, para que escrevesse um texto, um artigo, né, para ajudar a fundamentar a ideia deles de abolir a pena de morte. Ele fez mais do que isso, Foucault. Ele escreveu um artigo não só condenando a pena de morte, como também abolindo, propondo que se abolisse todo o sistema penitenciário e soltasse os prisioneiros. Por quê? Porque ele pregava o relativismo. E se não existe moral absoluta, se não existe um padrão moral que possa reger a vida dos seres humanos, ninguém pode julgar pessoas que cometeram crimes. O que vai determinar para mim que Hitler estava errado e Madre Teresa de Calcutá estava certa? Qual o padrão objetivo que pode distinguir entre uma coisa e outra? O que é mal e o que é bem? Você percebe? Se o relativismo moral
deve ser abraçado, então que relativizemos todas as ideias e as consequências delas. Foucault estava certo, segundo o ponto de vista dele. Foucault estava certo, Michel Foucault estava certo, segundo a sua cosmovisão relativista, que não adotava um Deus e padrões absolutos de moralidade ou qualquer coisa assim, né? Então, por que acontece? Por que Foucault teve essa atitude? Porque, para ele, todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas. E nós sabemos que não. Na verdade, Deus estabeleceu um padrão moral, seus 10 mandamentos são a essência disso. Jesus, lá em Mateus 5, amplia no Sermão da Montanha esses conceitos, né? E a lição nos convida a ler aqui Deuteronômio 6:5, que diz: estas palavras estarão no seu coração ou na sua mente. Então, a Bíblia Sagrada deve ser a nossa baliza, deve ser o nosso guia, né? A lei e toda a Escritura deve ser nossos guias. Cita aqui também Marcos 12, 29 e 31, em que o Shema, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? E amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A essência da religião bíblica cristã, então o Shema. E Apocalipse 14, 12 diz que os santos, aqueles que estarão vivendo os últimos dias da terra antes de Jesus voltar, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Então, os mandamentos de Deus, que continuam valendo, todos os 10 mandamentos, incluindo o sábado, né, que nos faz repensar, recordar e adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro, os 10 mandamentos estão em vigor e continuarão em vigor para sempre. É a base do governo de Deus. E devem ser nossa diretriz, nosso parâmetro, nossa base moral para viver. Nosso padrão de regra e prática, né? Então não basta crer que Deus existe, que Jesus veio nos redimir, e não buscar desse Deus a forma correta de viver, os padrões corretos de se viver. E Deus estabeleceu isso. Não somos nós, com a nossa compreensão limitada da realidade, com nossos relativismos, né? Deus é o padrão moral e a verdade absoluta. A lição termina aqui com o texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 595, diz assim: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no homem, no ser humano, no indivíduo. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Claro que nossas escolas devem ensinar os alunos para que eles passem no vestibular, para ter uma profissão, uma carreira. Claro que nossas escolas devem mostrar a importância de disciplinas como matemática, biologia, geografia, língua. Mas se nós fizermos apenas isso, seremos apenas uma escola. E há muitas escolas boas que já fazem isso por aí. As escolas adventistas existem para ensinar mais do que isso, dar um passo além, né? Andar uma milha ou mais milhas a mais do que apenas isso. Devem ensinar as pessoas a cosmovisão cristã, restaurar a imagem de Deus nos alunos, nas pessoas. Se nós perdemos de vista essa verdade, nossa existência como educação adventista perde o sentido. E até como igreja, porque pregar também é ensinar. Porque falar também é ensinar, e todo aquele que ensina a Bíblia é um professor. Então que Deus nos ajude a realmente ajudar as pessoas também a ter... Primeiro nos ajudar, Deus nos ajude a nós formarmos uma cosmovisão adequada, baseada na Bíblia. Deus nos ajude a ter a mente de Cristo, como diz Paulo, e que nós, ao compreendermos essas verdades maravilhosas, possamos ensinar outras pessoas também para que elas tenham a esperança que nós temos. Deus te abençoe, te conceda um restante de sábado muito feliz e abençoado. E continue orando, por favor, por minha família, pelo meu pai, neste momento difícil. E eu louvo a Deus, mais uma vez eu digo isso, eu louvo a Deus porque a cosmovisão bíblica me faz ter esperança, me faz ter paz no coração, mesmo nesse momento complicado. Que Deus te dê essa paz também. Um grande abraço. Fique com Jesus.